Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre a eleição dos conselhos tutelares. A eleição vai ser realizada neste domingo, dia 6 de outubro, das 8 às 17 horas. Os eleitos vão ser responsáveis por zelar pelos direitos das crianças e adolescentes durante o mandato de 2020 a 2024. Hoje, a doutora Mirela Monteiro, que é promotora de justiça, assessora do Centro de Apoio da Infância e Juventude, vai explicar como que funcionam as eleições e como que todo cidadão acima de 16 anos pode participar. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, eu queria saber qual que é o papel do Conselho Tutelar, porque muita gente desconhece, né? O papel do Conselho Tutelar é um papel muito importante. Na verdade, é um órgão que foi criado com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, né? E ele tem a função, justamente como você falou no início, de zelar pela garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, a atuação dele vai ser no sentido de, quando tiver uma criança ou adolescente com um direito violado ou ameaçado de ser violado, o Conselho Tutelar vai atuar para fazer cessar aquela situação, né, que a gente chama de situação de risco. E essa situação pode ter sido gerada tanto pela própria criança ou adolescente, né, ou pelo Estado, ou pelos próprios pais dessa criança ou pela sociedade. Então, o Conselho vai atuar nesse sentido de proteger. E, para tanto, ele tem assim, alguns instrumentos que o ECA, né, dá para ele, que são a aplicação das medidas de proteção, né. E essas medidas, na verdade, são providências que ele pode adotar para fazer aquela situação ser resolvida e aquele direito não ser mais violado, né, ou prevenir que ele seja violado. Então, as medidas podem ser um encaminhamento, geralmente, para serviços que vão atender aquela criança, né? Seja na assistência social, na saúde, educação, né? E até situações mais graves que pode acontecer, na necessidade, às vezes, de tirar a criança da família, né? Mas nessas medidas, aí haverá necessidade de propositura de ação judicial. Mas, na prática, o Conselho tem essa função aí, seria mais ou menos o guardião dos direitos da criança e do adolescente, né? E são representantes da sociedade, que o próprio ECA garante que o Estatuto da Criança e do Adolescente garante a proteção integral das crianças e adolescentes, significa que todos os direitos delas, né, têm que ser garantidos, e exige o quê? Que quem tem a responsabilidade de garantir isso? Tanto o Estado, como a família e a sociedade, né? E o Conselho Tutelar vai ser um representante da sociedade nessa garantia dos direitos. Então, justamente, assim, foi criado o órgão nesse sentido, para poder proteger o direito das crianças e não haver necessidade de toda a burocracia, de ter que acionar o judiciário, né, para garantia de algum direito. Então, o Conselho é aquele que vai atuar diretamente, vai ser acionado para qualquer situação que tiver, né, ali um risco para aquela criança, e aí ele vai decidir, né, ele vai deliberar, por isso que é um colegiado, é composto por 5 membros, né, vai decidir qual medida de proteção vai ser aplicada para resolver aquela situação daquela criança. E então, qualquer cidadão, vendo que uma criança, desde que seja menor de idade, criança ou adolescente, está em situação de risco, deve procurar o Conselho Tutelar. Sim, na verdade, assim, tudo vai depender do contexto ali, né, da situação de risco daquela criança. Então, o Conselho Tutelar, ele tem a obrigação, sim, de atuar, né, qualquer pessoa, cidadão, verifica ali que tem a violação de direito, ele pode ser acionado, inclusive, por meio de, às vezes, denúncia anônima, o denunciante pode, né, garantir o seu anonimato, né, então, geralmente, tem que descobrir, tem os telefones, né, dos conselhos para poder entrar em contato, ou ir pessoalmente lá para relatar uma situação, e aí o Conselho vai até o local, né, e ele vai tentar ali resolver aquela situação, e no geral ele vai acionar os serviços que têm atribuição para atuar naquele caso, né, que muitas vezes são serviços públicos, municipais, que precisam ser acionados para poder atender aquela demanda daquela criança ali e garantir aquele direito. Então ele tem um papel muito importante, na verdade, de articulação dessa situação. Ele vai lá, constata, né, lógico, se for uma situação que envolve crime, situação de polícia, a polícia que vai ser acionada, né, se a criança precisa ser socorrida, né, no hospital, muitas vezes ali precisa acionar o pronto-socorro, é acionado a ambulância para atender, mas na prática o conselheiro vai lá, constata qualquer situação e aí tenta resolver, né, com todos os instrumentos que ele tem, com todos os demais serviços que existem no município. E esses conselheiros, quem são as pessoas habilitadas a se candidatar ao cargo? O que o Estatuto da Criança e Adolescente prevê, né, são os requisitos mínimos, que é a reconhecida idoneidade moral, ter mais de 21 anos e residir no próprio município, né? O que as leis municipais que vão reger a atuação do Conselho Tutelar podem
exigir outros requisitos, mas que sejam coerentes, né, com a atuação do conselheiro tutelar e também que seja coerente com a situação local que está sendo exigido aquilo. Então, existem lugares que exigem um mínimo de escolaridade, pode ser, às vezes, ensino médio, ou até tem localidades que exigem ensino superior, mas tudo vai ter que ser coerente com o cargo o cargo dos conselheiros, né? A equiparação com demais cargos do serviço, do próprio município, se exige, né, pela questão salarial, porque quem define o salário são as leis municipais, então cada município tem autonomia nesse sentido para regulamentar assim. Então pode ser que exijam outros requisitos, mas existem alguns requisitos que são inconstitucionais que não poderiam ser exigidos também, né? Então por isso que tem que haver com a atuação do conselho. Então existem locais que exigem a experiência prévia, né, com a causa da infância e juventude, então a pessoa que tenha tido algum tipo de contato no trabalho, né, envolvendo criança e adolescente. Existem municípios que exigem isso, exigem essa questão que eu falei da escolaridade mínima, que situações que são coerentes, que podem ser além dos requisitos que estão previstos no próprio ECA. Mas o do ECA são só esses três: idoneidade, 21 anos e residir no município. Tem locais também que eles exigem um mínimo de residência naquele município, mas tem outros municípios que não, então basta a comprovação da residência naquela localidade para poder se candidatar ao cargo de conselheiro de lá. E aí cada pessoa vai consultar a lei municipal para ver se está dentro dos requisitos. Sim, né? Porque antes, né, que agora a gente já está próximo da eleição, então todos os candidatos já estão, né, já foram analisados, mas quando inicia o processo de escolha, normalmente 6 meses antes, né, do pleito, é expedido um edital que lá vai falar os requisitos, tudo que precisa e como vai funcionar todo o processo de escolha, né? Todas as fases, a situação, como que vai funcionar. Então, isso vai depender de cada lei municipal. Então, a pessoa que tem interesse em ser conselheiro tutelar, primeira coisa, é interessante procurar, né, a lei municipal que regulamenta a atuação do conselheiro ali naquele município, para poder saber quais são os requisitos e aí se preparar para poder se candidatar na próxima eleição, que vai ser daqui a 4 anos. Ok. E é um processo de eleição aberto a todos os cidadãos, né, desde que tenham no mínimo 16 anos, e ele precisa estar regularizado com a Justiça Eleitoral ou não necessariamente? Então, para os eleitores, né, que as pessoas que vão votar, precisa estar regularizado para a situação ali do residir no município, né, e estar registrado para votar naquele município. Isso vai depender também muitas vezes da lei municipal, mas no geral os municípios, né, estão utilizando as listagens do Tribunal de Justiça Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral, que ali coloca quais são os eleitores que estão aptos a votar, então que estão estão inscritos, estão quites com a situação eleitoral deles, né? E não teve nenhum problema de suspensão do título, nenhuma situação assim. Então, na verdade, não basta ter 16 anos. Quem tem 16 anos tem que estar inscrito na Justiça Eleitoral e tem que estar regular lá. E a gente tem uma peculiaridade que o quê? Essas listas para a eleição de domingo foram formalizadas pelo TRE e fornecidas para os conselhos municipais, que são aqueles os responsáveis pela realização da eleição, né? E nessa listagem está com a situação até dia 11 de julho deste ano. Então, quem alterou a residência após essa data, né, infelizmente vai ter que votar no local que ela votava antes, quem transferiu, e quem fez o título após essa data não vai conseguir votar porque a listagem que foi fornecida para os municípios é até aquela data. Isso é importante porque, assim, existe um tempo, né, necessário para poder realizar as listas, né, para impressão, tudo mais, então por isso que precisa. E na eleição geral acontece isso, mas a diferença é que quando está com a Justiça Eleitoral, os cartórios eleitorais não fazem mais nenhuma atividade relacionada à transferência de título ou à realização, né, de inscrição de eleitor, porque eles fecham, só que como a eleição do Conselho Tutelar não é organizada pela Justiça Eleitoral, na verdade eles dão um apoio, né, aos municípios nesse aspecto, com a listagem, né, em algumas localidades vão ser com as urnas eletrônicas, infelizmente precisa haver esse corte de uma data, e a data é dia 11 de julho, e os candidatos estão sabendo, né, e os municípios estão divulgando isso para os cidadãos também. Perfeito. Doutora, chegou uma pergunta para a gente pelo Facebook do Rodrigo Oliveira. Ele fala o seguinte: a eleição para o Conselho Tutelar é igual a uma eleição para prefeito municipal? A boca de urna é considerada crime? E o voto é obrigatório? Bom, primeiro vou responder sobre a questão do voto. O voto é facultativo, essa é a diferença, né, das eleições gerais, porque só
pode votar quem quiser, né? Não é obrigatório e isso não vai também influenciar em nada sobre a questão dos direitos políticos da pessoa, né? Como na eleição geral, se você não vota, você pode, né, ter que multa, tem dificuldades de outros direitos, questão de passaporte, isso não tem influência nenhuma, é uma eleição facultativa. Sobre a questão, né, da realização de boca de urna ou outras condutas que podem ser consideradas vedadas, tendo em vista que essa eleição não é uma eleição geral, não é aplicada a ela o Código Eleitoral, que configura crime esse tipo de conduta. Porém, né, as leis municipais, elas fazem a regulamentação de quais são condutas que são vedadas e muitas vezes equiparam a situação as condutas que são vedadas no Código Eleitoral. Porém, não configura crime, mas se for praticado qualquer tipo dessa conduta, o candidato, né, que se beneficiaria dessa conduta pode configurar como uma situação de inidoneidade moral e ele pode ter sua candidatura impugnada ou até se eleito, né, ter a sua situação, não poder tomar posse em razão disso. Então, por isso que é muito importante saberem os candidatos, né, quais são as condutas vedadas do seu município, né, verificar isso tudo está previsto na lei municipal ou no edital da eleição, para evitar que isso seja praticado, né, e orientar bem seus apoiadores para não ter nenhum problema nesse sentido, porque apesar de quem praticar não poder ser preso, né, naquele contexto, é lógico, se tiver algum outro crime também envolvido, né, por exemplo, se a autoridade exigir que cesse a prática dessa atividade e a pessoa insistir, aí pode configurar o crime de desobediência, né, ou até desacato, isso aí vai gerar uma situação criminal, né, para a pessoa, mas em relação à eleição, né, do conselho, isso pode configurar um prejuízo muito grande para aquele candidato. Então, por isso que é muito importante, né, verificar, evitar a prática dessas condutas, como boca de urna, tem a questão de transporte, né, irregular de eleitores, que no geral são condutas que são vedadas. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente prevê a proibição de distribuição de brindes, né, de vantagens, né, e a resolução do CONANDA, que regulamenta também a eleição, a resolução 170, ela prevê, para evitar a questão de abuso de poder econômico, né, todas as situações que já são previstas para a legislação eleitoral, mas que, no caso, não vão configurar o crime propriamente dito, mas trará consequências complicadas para o candidato ali, que praticá-las. A gente recebeu mais uma pergunta do Eduardo Sandro Mendes. Ele pergunta, doutora, o eleitor com direitos políticos suspensos pode votar na eleição de conselheiro tutelar? A gente falou da regularização, tem que estar regular. É diferente de direitos políticos suspensos. Então, é que a pessoa que está com direitos políticos suspensos, ela não pode ser votada e nem votar, né? Então, no caso, quem não tiver regular com a situação no TRE não vai conseguir votar. Se o título não está ativo, né, a pessoa não pode. Com a suspensão, ela não consegue. Se aplica da mesma isso, forma, porque isso vai depender um pouco da regularização de cada município também, tá? No geral, a orientação que a gente deu para a gente poder exigir que o direito de voto seja exercido da maneira democrática é avaliar essa regularização junto à Justiça Eleitoral. Porém, pode ser que algum município concorde em não utilizar as listas da Justiça Eleitoral. Provavelmente são muito poucos os que vão fazer isso, né? Porque essa é uma disponibilização que é importante para poder regularizar, né, que cada pessoa só votou uma vez. Se você não tem uma lista dessa forma, pode configurar, às vezes, a pessoa votar várias vezes. Então, geralmente, as comissões eleitorais, né, que são formadas por integrantes dos conselhos municipais de direito, elas estão utilizando as listagens do TRE, né? Aqui na capital de São Paulo e vários outros locais estão utilizando a listagem, então você precisa estar quite com a sua situação eleitoral para seu título estar ativo e você poder votar, né? Seria mais ou menos a mesma situação da eleição geral. E, doutora, a pessoa que estiver interessada em votar agora nesse domingo, como que ela faz para conhecer os candidatos, se é que ela ainda não conhece? Tudo vai depender, né, do município que ela mora, né, onde que ela vai votar. Então, geralmente, né, você entrando no site das prefeituras, né, ou no site do próprio Conselho Municipal de Direitos, que é o CMDCA, vão conter as informações referentes aos candidatos, né, assim como também os locais de votação, né, porque como não é uma eleição igual à eleição geral, né, são menos pessoas que geralmente votam por ser facultativa, né, não existe o mesmo número de locais de
de votação como ocorre na eleição geral. Então, são reduzidos os números, são aglutinadas sessões eleitorais nos mesmos locais, em locais diferentes, né? Isso tudo está divulgado nos sites das prefeituras, do CMDCA, aqui na capital de São Paulo, quem mora aqui, né? Entra no site da prefeitura aqui de São Paulo, tem uma abinha que é só em relação ao Conselho Municipal de Direitos, que é o CMDCA, e lá vai constar todos os locais de votação que você pode olhar de acordo com sua sessão eleitoral, seu título, para saber onde que você vai votar, né? E lá também consta os candidatos, né, quais são os candidatos que estão, e muitos candidatos estão fazendo campanha, né, e está no período de campanha, então é interessante talvez procurar, né, às vezes as mídias sociais deles, os locais que estão sendo feitas essas divulgações, mas cada local é feito, não existe uma regra em relação a isso, né? Vai depender de cada município como que ele fizer essa forma de divulgação, mas é divulgado de alguma forma. E conhecendo os candidatos, o que é mais importante do eleitor observar nas propostas deles? Como eu falei, o papel do Conselho Tutelar ele é extremamente relevante, né, no sentido de proteção dos direitos da criança e adolescente. Então, eu acredito que seja muito interessante, né, quando a pessoa for escolher o candidato, verificar se de fato é uma pessoa envolvida com essa causa, né, e provavelmente vai ser por meio, né, do histórico dessa pessoa, verificar, né, o que ela tem feito em relação ao direito da criança e adolescentes, porque os cargos de conselheiro tutelar muitas vezes são utilizados como trampolim político para outros cargos. Né? São pessoas que têm a intenção de almejam, né, um cargo político e aí por conta disso querem ser vereador, prefeito ou qualquer outro cargo, deputado, e muitas vezes eles iniciam essa vida por meio dos cargos de conselheiros tutelares. Isso enfraquece a função, esvazia qual é a função do conselheiro tutelar, porque é uma função que não é política, ela assim, é uma função que na verdade é de proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, então é muito importante que a pessoa esteja vinculada com essa causa e ela não queira estar no cargo simplesmente para trazer para ela uma prospecção política e um conhecimento visando outros fins e não aquele de proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então é interessante verificar, procurar o histórico dessas pessoas, procurar o envolvimento que elas podem já ter tido na causa ou ouvir as propostas que eles têm, verificar que a pessoa tem de fato conhecimento em todas as áreas, né, na questão de educação, assistência social, todos os aspectos de saúde, aspectos que são relevantes para a atuação do conselheiro, para avaliar se de fato ele está comprometido com a causa ou não, né? Porque na prática muitas vezes a gente vê conselheiros que não estão comprometidos e isso atrapalha, né, a função ali, porque a pessoa não vai estar envolvida em fazer aquilo, mas muitas vezes em agradar, né, as pessoas que podem ser potenciais eleitores para os outros cargos ou querer ali utilizar o cargo para fazer articulações com o órgão. É o objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente quando instituiu e criou esse órgão. Ok. E, doutora, de quem é o papel de fiscalizar possíveis irregularidades nos conselhos tutelares? Na atuação dos conselheiros, né, você disse. O conselho tutelar, assim, até por conta dele ser representante da sociedade, né, ele é um órgão que o próprio Estatuto da Criança e Adolescente prevê, que é um órgão autônomo. Então, ele é um órgão que ele não é subordinado a nenhum outro poder. Então, ele não é subordinado ao Executivo, ao Legislativo, ou ao próprio Judiciário, e nem mesmo ao Ministério Público. Então, o colegiado toma decisões, né, independente da autorização de ninguém. Né? Ocorre que essa não subordinação não significa que ele não tem que prestar contas do que ele faz. Ele é vinculado administrativamente ao Executivo Municipal, que é justamente, né, como eu falei, a atuação dele é regulamentada por meio da lei municipal, eles recebem o salário do município, está previsto no orçamento, é obrigação do município viabilizar a estrutura para o Conselho Tutelar poder atuar, salário, todos os demais direitos dele, e ele presta contas de frequência, presta contas da sua atuação e até de como ele age, né, no desempenho das suas atribuições. Então, ele é vinculado administrativamente e ele é submetido, assim, a um regime disciplinar, né? Esse regime disciplinar vai depender de cada lei municipal, né, de como vai ser, mas, em muitos casos, ela é o mesmo regime do servidor público municipal. Então, se existe alguma irregularidade considerada na prática que configure como falta funcional, né, o correto é ser instaurada a sindicância, né, e muitas vezes vai ser dentro da própria prefeitura, isso dentro do município, né, como é feito para qualquer outro servidor público municipal, ou também pode ser no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Isso vai depender da previsão na lei municipal, né, daquele município referente àquele conselho. Mas se eventualmente também houver isso vai ser
análise da atuação administrativa do conselheiro, né? Então, se ele tem alguma falta funcional, uma pessoa que constatou aquilo pode fazer uma representação perante o próprio município, né, para poder instaurar uma sindicância contra ele e verificar se vai aplicar algum tipo de sanção das sanções que estão previstas lá com o direito a contraditório, né, o direito do conselheiro se defender daquilo. Mas também, se houver omissão na atuação, se verifica que está sendo prejudicado os direitos de criança e adolescente, pode haver uma representação ao Ministério Público, que a gente vai avaliar ali, né, a proteção que a gente tem, a incumbência, né, na verdade não chamaria de fiscalização da atuação do conselho, mas a gente tem a incumbência de proteger o direito das crianças e adolescentes. Então, um conselheiro que não atua adequadamente, ele não está protegendo, e isso é uma violação de direitos difusos e coletivos, né, e o Ministério Público tem atribuição de atuar. Então, também pode ser feita uma representação ao Ministério Público para que seja analisada a atuação daquele conselheiro, né, e verificar se há hipótese, sim, de propor ação para afastá-lo, né, do exercício das suas atribuições. Mas é importante a gente verificar isso, que na prática, né, na atuação que a gente tem, muitas vezes as pessoas não sabem quais são, de fato, as atribuições do conselheiro, né, e todo mundo acha, muitas vezes, que manda no conselho tutelar. Inclusive, outros órgãos da administração, né, sempre estão ali exigindo, e muitas vezes o conselho não consegue se posicionar perante esses demais órgãos em relação ao que é a sua atribuição. Então, é importante lembrar que o conselho ele tem poder de requisição de serviços públicos, então por isso que ele é desvinculado, na verdade ele não é subordinado ao executivo, porque ele mesmo tem o papel de, ao constatar que uma criança depende de um serviço, depende de um programa que o município não está atendendo, ele tem função, ele pode sim requisitar o exercício desse direito da criança, né? Inclusive ele pode propor ação judicialmente, né? Entrar com representação judicial para fins de exigir, né, quando há o caso de descumprimento das suas ordens, isso é infração administrativa, o Conselho tem atribuição para fazer isso também, né? E é previsto no próprio ECA também, no 137, que quando alguém discorda de uma decisão do colegiado, do Conselho Tutelar, só pode ser revertida essa decisão por meio judicial. Então, o interessado pode entrar com ação judicial e aí o juiz vai analisar ali se, de fato, aquela conduta, aquela medida de proteção que foi aplicada, ela era devida ou não. Então, por isso que é importante, sim, o Conselho, ao mesmo tempo que ele tem muitas obrigações, né, ele também tem formas de exigir o cumprimento das determinações deles, né? Mas, por outro lado, a sociedade como um todo está fiscalizando a atuação dele e tem formas de atuar, como eu falei, representando o Ministério Público ou o próprio Executivo Municipal, que vai ali instaurar um procedimento para analisar a conduta do conselheiro. É isso que a senhora acabou de falar, eu acho que responde bem a pergunta da Daniela Saldanha, que falou, né? Se o cidadão quiser denunciar uma irregularidade relativa ao pleito para o Conselho Tutelar, como isso pode ser feito? A senhora falou da atuação, né? Mas em relação ao pleito também, reportar ao Ministério Público, à Prefeitura? A melhor forma, no início, é você reportar ali, né? Porque, no caso, a Prefeitura, ela não é responsável pela realização do processo de escolha. Quem realiza o processo de escolha é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Quem financia o processo de escolha é o município, né? A verba tem que ser prevista no orçamento municipal. Para isso, não só para a eleição, mas para a manutenção do conselho e para pagamento, né, de despesas deles. Se for constatada alguma irregularidade durante o pleito, né, existem duas formas. A primeira é tentar comunicar à comissão eleitoral, né? Então, nas escolas vão ter representantes não da comissão, mas vão ter representantes do processo de escolha ali, os diretores de escola, que vão constar em ata, né, essa situação, mas também pode ser representado ao Ministério Público. Por quê? No caso das eleições, é função do Ministério Público fiscalizar a sua ocorrência, né, de acordo com a legislação e que, de fato, respeite a democracia, o exercício da democracia. E pode ser feita essa representação para o Ministério Público também, para poder analisar ali se de fato foi realizada uma conduta vedada e se aquilo vai configurar idoneidade do candidato. Mas quem tem atribuição no primeiro momento para analisar isso é a comissão eleitoral. Doutora, o Felipe Peruso pergunta se advogados que forem eleitos para o Conselho Tutelar, se eles podem continuar exercendo a advocacia concomitantemente ao cargo. Bom, na verdade, isso existe bastante discussão, né, em relação porque você precisa ter dedicação exclusiva para a atuação, né? Existem pessoas que
vai depender um pouco também da previsão da lei municipal, tá? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não prevê situações como essa, vai depender muito da lei municipal, mas é importante lembrar que o trabalho do conselheiro, ele é um trabalho diário, né? Ele tem horário para ser cumprido e precisa de uma dedicação exclusiva. Então, muitas vezes pode ser que a pessoa, se a lei municipal permitir, desempenhe algum outro tipo de trabalho que não seja incompatível com a atuação do conselheiro, né? E que também não atrapalhe o desempenho das suas atribuições. Existem localidades que muitos conselheiros só trabalham em sistema de plantão, e isso não pode. Na verdade, o trabalho tem que ser, como se trata de um colegiado, tem que ter pessoas que estejam lá todos os dias desempenhando, que pode existir depois, durante o horário de plantão, conselheiros que atuem em sobreaviso. Mas vai depender bastante um pouco da lei municipal, mas lembrando da necessidade de cumprimento das horas necessárias e a exclusividade ali da atuação. Então não pode atrapalhar o que o conselheiro está fazendo, a atuação do conselheiro. Perfeito. E a senhora comenta, né, já comentou que o Conselho Tutelar é independente, né, ele não depende de nenhum dos poderes, mas qual que é exatamente o vínculo entre os conselhos tutelares e o Ministério Público, não só durante as eleições, mas durante toda a atuação deles? Bom, os dois fazem parte do Sistema de Garantia de Direitos. Então, o Sistema de Garantia de Direitos, que é da criança e do adolescente, são todos os órgãos, né, e serviços que prestam atendimento e proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, o Ministério Público faz parte disso, Conselho Tutelar, Vara da Infância, Defensoria Pública, profissionais da educação que atuam, da assistência social, saúde. Então, todos que participam fazem parte desse Sistema de Garantia de Direitos, que a gente chama de rede de proteção, né? E o Ministério Público também faz parte desse sistema juntamente com o Conselho Tutelar, né? Como eu falei, o Conselho, ele tem a atribuição de atuar quando existe uma violação de direito ou uma ameaça de violação de direito. E a atuação dele vai ser por meio de aplicação de medidas de proteção para fazer cessar aquela situação de risco. Porém, existem situações que o Conselho não consegue, né, o Conselho atuando com a rede de proteção, os demais serviços ali que atuam na proteção da criança, não consegue fazer cessar aquela situação. E nesses casos, aí que será a atuação do Ministério Público, né? A nossa atuação, no caso, é suplementar a atuação do Conselho Tutelar, porque pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a intervenção tem que ser mínima, né? Isso significa que tem que atuar, no caso, a autoridade que tem atribuição para aquilo, né? E também tem que haver uma intervenção precoce, que tem que ser o mais rápido possível que aconteceu. Então, justamente a desvinculação, né, a não subordinação do Conselho Tutelar, e é característica dele também ser um órgão não jurisdicional, ou seja, ele não participa do judiciário, é para que seja acionado de maneira rápida e as situações sejam resolvidas de maneira mais rápida. Porém, existem medidas de proteção que o Conselho Tutelar não pode aplicar. Quem pode aplicar somente é a decisão judicial, é o juiz de direito. Então, um exemplo é a questão do afastamento do convívio familiar. Então, o Conselho Tutelar, se não for uma situação emergencial, ele não pode simplesmente pegar uma criança e arrancá-la da família, né? Ele precisa noticiar, no caso, o Ministério Público, para a gente poder propor uma ação, avaliando ali a situação, propor ação para haver uma decisão judicial com o exercício de contraditório para a família, né, direito de defesa, para poder essa criança ser afastada dali. Então, no caso, a questão do afastamento do convívio, a colocação em família substituta, que é as crianças serem colocadas em outras famílias, serem disponibilizadas para adoção, a necessidade de, quando há prática de crime, por exemplo, são situações que o Conselho Tutelar não age diretamente e nessas situações o Ministério Público tem que atuar. Existe também uma outra situação que o próprio conselheiro, atuando ali, ele verifica que existe uma omissão no município, muitas vezes em fornecer um determinado serviço, né, não necessariamente só para uma criança, mas de maneira geral a todas as crianças, né, ele também pode representar ao Ministério Público para que seja avaliada a necessidade de propositura de ação ou por meio de inquérito civil a não prestação desse um serviço que seria obrigação do município ou do Estado prestar. Então, também é uma outra forma do Ministério Público atuar junto com o Conselho. Mas, na prática, a atuação do Conselho com o Ministério Público é muito integrada, é uma prática muito importante, porque a gente depende muito da atuação do Conselho em trazer situações de risco que demandem a nossa atuação. Então, por isso que é muito interessante, né, a gente atuar em buscar aprimorar a atuação do Conselho, porque isso, consequentemente, vai melhorar
a nossa atuação, porque em muitos casos a gente precisa atuar por omissão de conselho tutelar, né? A omissão de conselheiro, muitas vezes a gente é acionado porque um conselheiro foi acionado, não foi tomada a providência ali na situação, e nesses casos a gente vai estar invertendo a lógica e atuando em situações que o conselheiro deveria atuar diretamente e a gente poder concentrar nossa energia em atuar em situações que somente o Ministério Público poderia atuar, né? E não várias pessoas ali batendo cabeça para resolver um problema, sendo que a gente tem diversos outros para serem resolvidos. Então, todos nós fazemos parte do mesmo sistema e é uma atuação assim, bem interligada, mas, no caso, suplementar a atuação do próprio Conselho. Ok. Doutora, nosso tempo está se esgotando, só para a gente fazer uma lista de checagem mesmo para a eleição, para quem não pegou principalmente o começo, né? Agora, neste domingo, dia 6 de outubro, das 8 às 17 horas. Vai depender também, não só... Depende um pouco, né? O ideal que seja das 8 às 17, né? Mas existem alguns municípios, vai ter que ver como está na lei municipal, que fizeram um período mais curto. Mas, então, o ideal é que cada cidadão interessado em votar procure o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de seu município. Exatamente. Para saber local de votação e horário certinho. Exatamente. Bem como os candidatos. Exatamente. Tá ok, então, doutora. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, eu acredito que seja só isso. Muito obrigada. Obrigada.